Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos dar continuidade à oração de Efésios, parte 2. Amém? Então imagine você sendo selecionado para participar de uma seleção de emprego ou selecionado para uma festa, ou um troféu, ou ganhar uma coisa extraordinária, né? Você ia fazer o quê? Ia botar um melhor traje, não é verdade? O melhor paletó, a melhor roupa. Você ia procurar uma melhor aparência, assim se dizer, não é verdade? Então, nessa passagem de Efésios, nós vamos ler a segunda parte, que está Efésios 3, de 14 a 21. Né? E aqui a gente vai ver que Paulo incentivava o povo de Éfeso a participar das coisas que tinha naquela igreja. Tanto seja por louvores e adoração, por testemunho, por pregação. E Paulo, ele se encontrava em Roma e estava em uma prisão. Amém? Amém? Ele estava preso, mas mesmo assim ele não deixava que aquelas coisas desandassem, assim dizendo. Ele tinha amor pelo Evangelho, ele tinha amor pelas pessoas, e tudo que ele queria é que as pessoas também conhecessem a Jesus assim como ele o conheceu. Amém, meus irmãos? Então, em Efésios 3:20, nos convida a uma profunda reflexão em sua infinidade. Né? É uma reflexão dentro de uma infinidade. Deus não apenas atende nosso clamor, mas é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. É uma promessa que traz conforto e esperança, sobretudo nos momentos de provações e desespero. Amém, meus irmãos? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite, oração de Efésios, parte 2. Amém? Que se encontra no livro de Efésios 3, de 14 a 21. Que diz: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, como eu te falei, tudo que Paulo queria era fazer com que a fé daquele povo fosse avivada, fosse ativada, fosse alicerçada. E por isso que ele foi para essa cidade, justamente para falar e pregar o amor de Jesus, porque ele tinha um desejo no coração.
né? E por definição de conhecimento, conduz a conhecimento melhor do que qualquer outra coisa. Uma vez que o primeiro é o último, e entendimento conduz ao entendimento mais do que qualquer outra coisa, uma vez que o primeiro já é o último. Amém, meus irmãos? Fica um pouco complicado, mas você vê que o conhecimento, né, uma vez revelado, ele se torna o último. E o entendimento, uma vez que é entendido, e uma outra vez ele se torna o último. Não é verdade? Então, tudo que ele queria era fazer com que esse povo despertasse o desejo, o conhecimento, o entendimento de conhecer mais a Jesus. Era tudo o que ele queria. E agora que a igreja seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Não é verdade? Então, quando a gente define, né, a igreja, ele diz que a igreja não é o templo, a igreja é a pessoa, né? Somos nós. A palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então era isso que ele queria demonstrar através dessas palavras. Então, por que Paulo escrevia para os Efésios? Era justamente para isso, para ajudar a desenvolver a espiritualidade e o testemunho daquele que já era membro, daquele que já fazia parte, daquele que já tinha entregue sua vida a Jesus. Então, por isso que ele escrevia a essas coisas. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja dada na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Então, era isso que ele estava desejando, era o desejo que ele tinha de fazer com que o povo se voltasse para sentir como fosse o desejo do primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha tudo, mas não tinha a espiritualidade, não tinha a fé. E ele foi para lá justamente para isso, para levantar a unidade da fé. Não é verdade? No Salmo 40, no versículo 4, diz: bem-aventurado, né? Salmo 40, versículo 4, diz aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então Paulo queria tirar a mentira daquele povo e fazer com que ele confiasse plenamente em Jesus. Amém? No Salmo 37, diz, 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará e realizará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Então Paulo queria justamente passar esse contexto, essa fé, porque o crente vive pela fé. Como eu já falei outra vez, falo sempre, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas esperamos, né? No livro de 1 Pedro 5:7 diz: entrega tudo na mão do Senhor. Salmo 55, versículo 22 diz: entrega tudo, entrega a tua ansiedade, entrega tudo na mão do Senhor. E a gente vive o quê? Pela fé. Segundo Coríntios, né, diz que nós vivemos de fé em fé. Então que a gente precisa entregar e confiar. Como diz aqui no livro de Jeremias 29:12, então me invocarás e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. No 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando a gente começa a buscar, começa a procurar,
E Paulo queria que o povo fizesse isso, buscasse mais. Então, quando o povo começa a buscar, se interessa por Jesus, Jesus deixa se ser achado por ele. Amém? Então, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração, a oração de Efésios, parte 2, para que você medite. Vamos orar, entregar tudo na mão do nosso Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac e Jacó, Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que conceda a mim e aos teus filhos sabedoria de acordo com a tua riqueza e glória, para que eu e eles sejam fortalecidos no teu poder, através do teu Espírito, no meu homem interior. Que Cristo, Senhor, habite em nós e em nossos corações, através da fé, que habita em mim e em todos que estão dispostos a querer comunhão contigo. E que eu seja, Senhor, alicerçado em amor e seja capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que eu seja cheio da tua plenitude, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço também que dê entendimento e sabedoria para todo aquele que quer comunhão contigo. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele que necessita de uma porta de emprego, ajuda aquele que está se recuperando em sua residência. Senhor, ajuda a nossa liderança para que venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, nos dá sabedoria e nos dá a paz que excede todo entendimento. E uma noite em paz, tranquila, restaurada na tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entre no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.